duas tendências são preocupantes: aumento do número de pessoas passando fome e a obesidade. Dois problemas enfrentados nas grandes cidades. Se um deles pode ser resolvido com maior acesso aos alimentos, o outro é preciso ter comida de qualidade. O ganho de peso muitas vezes é resultado do que se come. Uma pesquisa revelou que 8 em cada 10 adultos que vivem em capitais brasileiras não garantem uma nutrição mínima. Vamos conversar então com Juliana Luiz, que é gerente de projetos do Instituto Escolhas. Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda. Olá, Fábio, boa tarde a todos que nos escutam no AgroMais agora. É isso, satisfação é nossa, pena que para trazer aí um dado preocupante realmente, né? A proporção é muito grande de pessoas que às vezes estão se alimentando, mas muito mal, né? Perfeito, Fábio. O nosso Policy Brief foi lançado nessa sexta-feira, ele se chama A Promoção da Saúde e a Produção de Alimentos nas Cidades. Foi muito oportuno o lançamento desse Policy Brief na sexta-feira, pois também tivemos os dados do IBGE, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD-C, que mostrou uma redução do número de famílias em insegurança alimentar. E por que eu digo que isso é bastante interessante? Porque a insegurança alimentar da pesquisa, por exemplo, que tem mostrado uma redução, que é positivo, bem-vindo e necessária, ela diz respeito à restrição ou incerteza quanto ao acesso aos alimentos. Já o nosso estudo, ele traz uma outra camada associada à questão da segurança alimentar, que é a qualidade dessa alimentação. E a mensagem-chave do nosso Policy Brief é que a alimentação saudável ela tem piorado no Brasil. E o nosso estudo trouxe dados pormenorizados de inquéritos nacionais de saúde, especificamente sobre alimentação, a forma como brasileiros e brasileiras têm consumido, né, uma alimentação saudável e não saudável, e também a avaliação do quadro geral de saúde dessas pessoas. E no final das contas, o balanço que se faz é que há, como você mesmo disse, um aumento nos últimos anos, um aumento contínuo do excesso de sobrepeso e de obesidade por entre a população adulta, que é o caso dos inquéritos que nós analisamos. Por exemplo, temos 61,4% hoje dos adultos nas capitais com sobrepeso, e ao mesmo tempo se vê uma redução do consumo de alimentos saudáveis. Hoje, atualmente, do consumo recomendado de frutas, legumes e verduras, que é de 400 gramas dia, nós temos 78,6% de pessoas sem o consumo adequado. É impressionante, né? A gente acha que isso aí era um problema mais antigo, né? Porque hoje as pessoas têm acesso a mais informação, né? Do que é saudável pôr no prato, né? Questão de evitar doenças cardiovasculares, né? Evitando a gordura. Agora vai ter o alerta nas embalagens, quem sabe vai ser mais uma fonte aí de informação para que as pessoas evitem o excesso, né? Nem muito o consumo, mas que evitem o excesso e passem a fazer uma balança com produtos saudáveis. Mas a pesquisa também trouxe um dado interessante, que o consumo nas cidades, às vezes, ele depende muito da produção. Se talvez essa produção estiver mais próxima desse consumidor, isso pode ajudar para que ele mude o cardápio aí, né? Exato. E aí, reforçando um ponto que você trouxe muito bem, por que é preocupante? Os alimentos como frutas, legumes e verduras, eles são protetores da saúde. E a má alimentação é um dos fatores de adoecimento por doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão arterial, que você já mencionou. E hoje no Brasil, mais da metade da população vai a óbito. Os nossos falecimentos, mais da metade, 54,7% das pessoas morrem por doenças crônicas não transmissíveis. E sendo a má alimentação um dos fatores de risco para esse adoecimento. Então, de fato, olhar para uma alimentação que, garantindo o acesso e uma alimentação saudável e adequada, são extremamente necessários.
E uma das chaves para essa mudança é, de fato, o fomento à produção local de alimentos. O Instituto Escolhas tem trabalhado já há bastante tempo, há vários anos, com o desenvolvimento de dados e estimativas sobre o potencial dessa produção de alimentos perto das pessoas, né? Perto de onde essa carência por alimentos saudáveis tem sido detectada. No caso de Belém, por exemplo, que tem um baixo percentual de consumo regular, ou seja, 5 vezes por semana de frutas, legumes e verduras, é um baixo porque ele gira em torno de 18% da população se alimentando dentro desse consumo de 5 vezes na semana, né? O nosso estudo, pela estimativa de áreas em potencial, identificou que seria possível produzir para a população hortaliças para mais de 1 milhão de pessoas. Isso significa toda a população da cidade de Belém, utilizando 344 hectares de espaços já ociosos na cidade. Então, o objetivo do estudo é não só trazer esses dados, né, de inquéritos nacionais de saúde, deixar clara a questão de que precisamos caminhar muito na segurança alimentar, no acesso, mas também garantir que essa alimentação seja saudável. Então, na parte final do nosso Policy Brief, trazemos conexões importantes, né, que conectam tanto a segurança alimentar, mas também a importância da prevenção de doenças, e trazemos reflexões concretas, exemplos concretos de ações bem-sucedidas para essa conexão entre produção de alimentos e promoção da saúde, especialmente em um ano de eleições em municípios, trazer essas recomendações com estudos concretos, com experiências bem exitosas nas cidades que apresentamos, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Curitiba, Recife, Distrito Federal, são formas de ajudar aos nossos candidatos e candidatas a fomentarem essa agenda que é essencial, especialmente nas cidades mais urbanizadas, com maior percentual de população. Eu imagino. Nós, pelo menos aqui no Distrito Federal, tem um benefício do Cinturão Verde, favorecer esse acesso ao alimento um pouco mais fácil, né? Porque aí a gente está colocando transporte, preço dos alimentos que acabam chegando mais acessível ao consumidor, né? Eu acho que é isso, a produção mais local, mais próxima, estimula uma economia, né, naquela cidade, claro, e também facilita essa alimentação mais saudável, né? Exato, é um círculo virtuoso, melhor dizendo. Não só o Distrito Federal, mas outras 10 capitais que eu mencionei aqui também dispõem de cinturões verdes. São importantes abastecedoras, mas o que nós notamos é que nem sempre esse alimento produzido ele está sendo consumido nessas grandes capitais, né? Então, olhar para esse abastecimento é uma maneira estratégica importante de avançar nesse consumo, especialmente no que diz respeito a esses alimentos frescos, frutas, legumes e verduras, as hortaliças. Aproximar essa produção desses grandes polos urbanos também é uma estratégia de redução de preço, geração de emprego e renda. Nossos estudos mostram que não só se produz mais toneladas desses alimentos frescos, mas também tem o potencial de geração de emprego e renda. Existe a importância de aproximar a população de alimentos mais saudáveis, e sem contar que também se trata de uma resposta climática ao meio ambiente, né? Ao ambiente das cidades. Cada vez mais cinza, trazer essa produção verde, trazer legumes, frutas e verduras a serem produzidos no solo urbano, também é uma forma de endereçar esses desafios das mudanças climáticas nas cidades. Sem querer entrar numa questão política e nada, mas a ideia da cesta básica com produtos mais saudáveis já é um bom estímulo, né, ao consumo adequado. Outra situação que parece que a pesquisa também traz essa necessidade, às vezes, de ter uma compra pública, né, que o governo, né, os líderes ali da política local estimulem isso através de compras e coloque ali no restaurante comunitário, que também, né, para que a população comece a ter uma noção melhor do que está ingerindo, né?
Com certeza, Fábio. A nova cesta básica é um excelente caminho. Ela traz recomendações claras de consumo de alimentos in natura, e aqui a gente está falando de frutas, legumes e verduras, como eu disse mais uma vez, são alimentos protetores da saúde e precisam ter um consumo mínimo recomendado, que nós estamos muito aquém de fato estar consumindo, né? A população adulta, como mostram os inquéritos. Então, ao passo que a nova cesta básica é um caminho, muito trabalho ainda precisa ser feito. E aí, fazendo gancho com o seu comentário sobre as compras públicas, louvamos, e é muito positivo já a apresentação do programa de aquisição de alimentos, a inclusão da agricultura urbana como um dos beneficiários do programa, mas ainda falta regulamentação. E sabemos que o programa de aquisição de alimentos e outros programas de compras públicas, eles têm um gargalo já histórico, seja para os agricultores familiares, mas agora também para os agricultores urbanos, não necessariamente familiares, a fazerem parte dessa estratégia de política pública. Então, sim, certamente regulamentação e um papel ativo dos municípios, mas também do governo federal em avançar com as regulamentações necessárias, são os caminhos que a gente precisa avançar para garantir essa alimentação segura, saudável, constante e saudável para a população das cidades. Aí, Juliana Luiz, gerente de projetos do Instituto Escolhas, trazendo o resultado dessa pesquisa realizada, onde mostrou que 8 em 10 adultos, né, têm aí uma alimentação que é inferior à recomendada para que se tenha uma saúde realmente com alimentação, com valores nutricionais, né, importantes e protetores da circulação, né, da cabeça, né, do mental, né. Juliana, muito obrigado, então, e que a gente estimule que tão logo essas políticas públicas sejam executadas, porque assim você favorece quem está no campo produzindo e também a população que precisa tanto de uma energia aí para enfrentar o dia a dia. Juliana, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, ficamos sempre à disposição do AgroMais.